Na graça e paz do Senhor, o Lagoinha Gerações já está no ar, que é esse programa que nós queremos promover um diálogo intergeracional. Eu sou o pastor Richard. E eu sou a Priscila. E nós somos os líderes do Lagoinha Gerações. E o propósito desse programa é trazer a você reflexões a respeito da família e dos grandes desafios que existem em torno desse tema. E hoje nós queremos trazer uma reflexão sobre esse tempo que temos vivido de isolamento e de tantas dificuldades. A bem da verdade é que esse isolamento não só deteriorou as relações interpessoais, como já discutimos aqui em outros programas, o diálogo entre as pessoas foi muito acirrado e desgastado por causa do isolamento, mas também houve um desgaste, houve um deterioramento da relação e do diálogo do homem com Deus. E o tema de hoje da nossa conversa é Recomeçando com Deus. Mas por que falar Recomeçando com Deus num programa que tem a pretensão de tratar de família, de tratar de gerações? Como dissemos na nossa ministração sobre Recomeçando o Diálogo, se você não teve a oportunidade de assistir, ela está disponível no nosso canal de YouTube da Lagoinha Global, chama Recomeçando o Diálogo. Que o único caminho para que as relações interpessoais voltem a ser saudáveis é as pessoas que estão ali tendo dificuldade de dialogar, de buscar em Deus os pontos de convergência. Ora, se a minha relação com Deus está deteriorada, se a minha relação com Deus não está boa, não está saudável, como que eu vou buscar a direção de Deus para acertar o meu diálogo interpessoal? Não tem como, não adianta, né? Então, nós precisamos recomeçar esse relacionamento com Deus, que foi muitas vezes desgastado pelo isolamento. A pessoa não vai mais na igreja, a pessoa não tem comunhão com outras pessoas além do seu círculo familiar e vai abandonando os seus hábitos devocionais, ora menos, lê menos a Bíblia, vem a tristeza, vem a desmotivação, e aí também perde-se a intimidade e o relacionamento com Deus. Nós queremos hoje refletir sobre isso. Como retomar esse diálogo com Deus? Quando essa pandemia acabar, que vai acabar logo em nome de Jesus, como que vai ser esse homem e essa mulher que vai sair de casa? Como é que está a relação dele com Deus? Porque isso é fundamental para todos os outros tipos de relações que iremos ter na família. Então, o nosso tema de hoje é esse, recomeçando com Deus. E como que recomeça, amor? E se a gente está falando de relacionamento, eu venho te convidar a pensar num relacionamento com uma pessoa que te conhece por completo, que sabe o que você sente, sabe das suas necessidades. Olha que bom! Ou antes de qualquer palavra for sair da sua boca, a pessoa já sabe do que vai sair. Não porque ela te vigia, que ela é possessiva. Não, porque ela te conhece tanto que ela sabe das suas necessidades. Ou de uma pessoa que sabe de toda a sua rotina. Sabe quando você levanta, quando você vai dormir. Por quê? Porque ela te observa. O que você faz é importante para ela. E essa pessoa te protege. Tudo que você vai fazer, ela te protege. Imagina um relacionamento assim. Esse relacionamento é maravilhoso. Eu tenho um relacionamento com o meu marido. Graças a Deus. Mas eu sinto te informar, amor, que por mais que você seja um marido ótimo para mim, ele não consegue viver esse relacionamento comigo. E nem eu. Por mais que eu me esforçasse, mesmo se eu me esforçasse ao máximo, eu não ia conseguir dar para ele tudo isso que esse relacionamento, que eu coloquei aqui no início, poderia suprir. Mas com quem que eu posso ter esse relacionamento? A resposta está na palavra de Deus. Então, eu te convido agora para você abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 139. E aí a gente vai pensar,
onde que eu consigo esse relacionamento com esse nível de detalhamento? Olha o que a palavra diz no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Quando você pensa na palavra sonda, os médicos usam muito. É um canal bem fininho que você coloca por dentro, né? Uma mangueirinha que você coloca por dentro e aí consegue ver tudo que está lá dentro. Sondas espaciais também, né? Consegue ir muito longe, ver o que tem lá longe. Geralmente o objetivo da sonda é propiciar a você uma visão que o olho nu, o olho natural não permite. Então a palavra do Senhor diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Por que o Senhor conhece todos os seus caminhos? Porque Ele te observa. Ele quer saber de você. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. O Senhor te cerca porque Ele quer te proteger. A mão dEle sobre a sua cabeça é proteção. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Você só pode ter esse relacionamento com esse nível de entrega, de maravilha com Deus. Então, se você quer retomar com Deus, a proposta é: não busque, primeiro, não busque em homens, não busque em pessoas, aquele relacionamento que você só pode ter com Deus. Porque além de você se frustrar, porque nenhum outro ser humano vai poder te dar esse nível de relacionamento, você vai colocar um peso na outra pessoa, porque ela também não vai suprir a sua necessidade. É tremendo. O que realmente você precisa entender, não existe ninguém que conhece mais você do que o próprio Deus. Nem você mesmo sabe tanto de você quanto Deus sabe. Deus sabe a respeito de mim, a respeito da minha esposa, muito mais do que eu ou ela possamos saber. Então, existe uma vantagem, que é o quê? Deus, Ele tem informações preciosas a respeito da sua vida, a respeito daquilo que você é, a respeito da sua essência, que podem te ajudar a vencer traumas, vencer medos, vai te ajudar a tomar decisões importantes e até as decisões mais simples. Esse conhecimento, esta onisciência de Deus, esse atributo de Deus que é a onisciência. Ele está ali para nos ajudar a entender e compreender a nossa natureza. Quando nós nos conectamos a Deus, Ele vai de acordo com a vontade e o entendimento dEle, revelando cada um destes mistérios, revelando cada uma destas verdades. E com isso nós somos poupados de tantos sofrimentos e tantas dificuldades. Não é verdade? Isso. Aí agora a gente vai falar da onipresença de Deus, que está lá no versículo 7 ao 12. Isso mesmo, vamos lá. Continua aí, Salmo 139. Você que está nos acompanhando pela Rede Super de televisão, pelas plataformas digitais, nós estamos aqui no Lagoinha Gerações refletindo sobre recomeçando com Deus. Você que entrou agora, né? Estamos lendo o Salmo 139, agora a partir do versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu estás lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite.
até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Isso é tremendo, meu irmão. E nós, muitas vezes, quando lemos esse texto, interpretamos ele errado. Talvez você ache que Deus é igual o Big Brother, que é aquela história de câmera. Estou falando do programa de televisão não, tá, irmão? Estou falando do livro 1984, do George Orwell, né, que fala do grande irmão, que é aquela figura que tem câmeras por todos os lados, não existe privacidade e você está sendo monitorado 24 horas por dia. Na verdade, por Deus ser onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e, de fato, Ele te observa em todos os lugares 24 horas por dia. Não só a sua essência externa, não só a sua casca, mas Ele também vai no fundo do seu ser e observa suas motivações, seus temperamentos, suas peculiaridades, tudo aquilo que faz você ser quem é. Mas aí eu quero insistir. Muitas pessoas acham que isso é um elemento negativo, que Deus é intrusivo, Deus fica espionando. Não. Dominador. Deus dominador. Mas não é isso. Esse texto, ele está mostrando o seguinte, que já que é impossível se esconder de Deus, já que não existe lugar nenhum no universo que você pode ficar e ter a certeza de que os olhos de Deus não estão ali, por que então se esconder dele? Para que então fingir, viver um personagem que não é você? Deus sabe quem você é, então você não precisa mentir para Deus, porque Deus, Ele sabe que você está mentindo quando você está mentindo. O caminho da onipresença de Deus nos insta, nos leva a um caminho de exposição, a um caminho de abertura, a um caminho de falar assim, Senhor, pode vir com a sua sonda e ir no fundo do meu ser. Meu irmão, Deus, Ele quer que você se abra para Ele. Ele não vai te invadir. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele não vai entrar na sua vida sem que você o receba, o reconheça como o seu Senhor e Salvador. E por isso mesmo o desafio de nos abrirmos, nos deixar ser esquadrinhados por Deus. Nós precisamos parar de resistir e nos autoiludir, achando que Deus não está vendo, que Deus não está sabendo, ou até em alguns casos que Deus nos abandonou. Tudo que Ele quer é um coração contrito e quebrantado. O salmista fala que um coração contrito e quebrantado, ele não resistirá. E o que nós precisamos então é, dentro dessa realidade, nos abrir ao Senhor. Talvez você tenha perdido tantas oportunidades lindas de se abrir, de rasgar o seu coração, de derramar as suas lágrimas diante do Senhor e revelar a Ele o que você é. Não porque Ele não saiba, mas para que você saiba que Ele sabe. Ele é todo bom. Deus, Ele não vai se aproveitar. Veja bem isso. Se você quisesse contribuir, amor, pode contribuir. Deus, Ele não vai se aproveitar de saber tudo de você para te expor. Às vezes, num relacionamento, a pessoa conhece a fraqueza da outra, e aí está perdendo a discussão, ela usa a fraqueza para vencer a discussão, ou usa a fraqueza para criar uma dependência emocional, ou usa a fraqueza para manipular, ou até para ferir mesmo, assim, ó, eu quero ferir, então eu sei que se eu tocar nesse ponto, eu vou ferir. Com Deus não é assim. Deus sabe suas fraquezas, Deus sabe suas fragilidades, e nem por isso Ele vai usar uma delas, quando você se abrir, para jogar na sua cara, para te ferir, para te manipular. Não, Ele é todo bom. E eu acho tão lindo quando o salmista termina falando que para ele, trevas e luz é a mesma coisa. Então você pode estar na mais terrível tempestade ou no dia mais claro. Ele te encontra, Ele te vê e Ele tem respostas para você. Por isso, nós precisamos nos abrir, nós precisamos desistir de
de querer conduzir a vida da nossa maneira e nos entregar a essa realidade de que Ele está aqui. Tantas religiões falam de deuses que estão em lugares de outra dimensão, mas a fé cristã, a verdade absoluta da fé cristã, nos ensina que Deus ele está no alto trono dos céus, mas Ele também está aí na sua casa. Ele está aí nessa telinha de celular que você está vendo, está aí do seu lado. Seja no escritório, na escola, na rua, nesse assento de ônibus no qual você está ouvindo esse YouTube, ou seja, você que está assistindo pela Rede Super. Ele está aí, Ele está aqui também. Ah, mas eu não estou assistindo ao vivo, não importa, porque Ele é eterno, então Ele é onipresente e eterno. Ele está em todos os lugares e em todos os tempos. Amém. E para você recomeçar com Deus, as primeiras características que nós estamos falando é que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe. Ele é onipresente, Ele está. E agora que Ele é onipotente, Ele não erra. Olha o que diz, Salmo 139, versículo 13 e 14. Olha como Ele não erra. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E eu sei também que você pode estar aí na sua casa falando assim, Priscila, você não sabe de nada. Você não sabe que eu fui fruto de um estupro, que a minha mãe queria fazer um aborto. Não era para eu nascer. O aborto deu errado e eu estou aqui. Os meus pais não me queriam. Eu fui fruto de um adultério. E nesse adultério, as pessoas não me queriam. Mas, quando a palavra de Deus diz que Deus te formou no ventre da sua mãe, as situações podiam estar todas erradas, porque estão mesmo. Mas quando Deus coloca a mão sobre você, Ele não erra mais. Quando desde o ventre da sua mãe, Ele te forma de uma maneira assombrosamente maravilhosa, ali Ele está te dando todas as condições. Eu estou falando isso para o seu espírito. Ele está te dando todas as condições para você ser vitorioso, porque o seu começo foi na mão dEle e não nas circunstâncias erradas. E é tão engraçado que quando Deus põe a mão, é igual no Jardim do Éden. Tudo que Ele faz é muito bom. Mas o final do versículo 14 diz lá, a minha alma sabe muito bem. Às vezes você escutou a sua vida inteira. Nós não te queríamos, para que você nasceu? E isso vai entrando dentro da sua alma. Isso vai ferindo o seu coração. E a sua alma começa a acreditar nessas mentiras que para você parece que são verdades. Mas quando você recomeça nesse relacionamento com Deus e sabe que a palavra de Deus é a verdade, você vira para essas mentiras que estão na sua alma e fala assim, ó, alma, a palavra de Deus me diz que eu fui formada ou formado de uma maneira maravilhosa, e você começa a ler em voz alta essa palavra para você. E todas as vezes que você pensar o contrário, você fala assim, alma, essa é a verdade. A minha alma tem que saber muito bem que a palavra de Deus não erra. E que Deus não erra, porque Ele é onipotente. Ele nunca erra. Ele tem todo o poder. Exatamente. Então, essa é a primeira parte da construção de você. Só que o versículo 15, olha o que diz. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Gente, eu vou te confessar um negócio. Quando um tempo atrás eu li esse versículo, na minha cabeça ficou um pouco confuso. Por que o Senhor colocou aqui na Bíblia ossos?
A gente fala nos versículos da Bíblia que guarde o seu coração, porque deles provém as fontes da vida. Coração é importante. Às vezes a gente fala assim, renove a sua mente na palavra de Deus, porque, né? Então mente também é importante. Por que que a Bíblia aqui agora fala de ossos? E aí eu fui pesquisar, porque eu não sabia. Qual a importância dos ossos para um ser humano? E sabe o que eu descobri, amor? Você descobriu comigo que a gente estudou junto. Eu tenho mais carne do que osso, então eu estou doido para saber. A gente descobriu que os ossos diferenciam, nos estudos arqueológicos, as ossadas, né, diferenciam quando uma pessoa era homem ou mulher, através do crânio e através da bacia. E aí, quando eu fui entender mais sobre isso, Deus já sabia, quando Ele criou os seus ossos, Ele estava falando, eu te criei homem, eu te criei mulher. E o ciclo se fecha quando a gente morre e vai para a terra, e ninguém sabe se a gente era homem ou mulher, e analisa os nossos ossos. E sabe, esse era homem, esse era mulher. O que significa isso? A sociedade pode mudar. Os valores da sociedade podem mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, não adianta, gente, hormônio, eu sinto isso, eu sinto aquilo. O que a palavra de Deus define é que seus ossos, desde o nascimento até a sua morte, já te define. No versículo 16, ainda não vamos sair do tema, então estamos falando da onipotência. Mas quando nós estudávamos esse texto, eu falei assim, amor, deixa esse versículo comigo. Ela falou assim, pode ficar com esse versículo. Você tem que ver como é que distribui os versículos lá em casa. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Essa é uma expressão da eternidade de Deus. Assim como ele não tem fim, ele não tem começo. E conjugada com a onisciência e a onipotência de Deus, temos essa percepção descrita pelo salmista, de que Deus ele já sabe toda a nossa história. É como se ele tivesse uma biblioteca infinita, onde cada livro é uma biografia de um de nós. Eu não sei, qual que seria o nome do seu livro, amor? Você imagina? Eu queria que fosse assim, Mulher Madura. Mulher Madura, meu Deus. Acho que o meu ia ser uma ficção científica, sei lá. Amém. Estou brincando, viu, gente? O pessoal é sensível, tem que tomar maior cuidado na hora de falar aqui. Mas, essa história que já está publicada na biblioteca do Reino de Deus, ela nada mais é do que um caminho que pode levar à morte, ou uma vida eterna, ou uma qualidade de vida. Deus ele tem propósitos extraordinários para você. E a sua história pode ser a história mais bonita, o livro mais bonito. Mas para que isso aconteça, você precisa se sujeitar à soberana vontade de Deus. Você precisa se submeter a esse escritor, não à toa chamado de autor e consumador. Ele é o nosso autor, né? Ele que escreveu a minha história, ele que escreveu a sua história. A sua história não está sendo escrita. Segundo o salmista, ela já tem início, meio e fim, prefácio, capa, orelha, dedicatória, ela já tem tudo. Só não tem ISBN, né? O ISBN é porque é coisa do mundo, mas o registro da Biblioteca Nacional não tem, mas tem o registro da Biblioteca Celestial, que é o ISBC, é a inscrição celestial. Mas o que você vai fazer? Você vai buscar conhecer esse Deus, vai retomar ou começar um diálogo com Ele, para ouvir a narração da sua história e viver essa história, para que você tenha qualidade de vida e vida eterna. Isso. E se a gente está retomando o nosso relacionamento com Deus, primeiro,
Não busque em pessoas aquilo que você só pode ter com Deus. Segundo, Deus é sempre bom. Não tenha medo de se relacionar com Ele. Mesmo se as circunstâncias todas forem ruins ao seu redor, Ele é sempre bom. E agora a gente vai continuar. No versículo 17 e 18, diz assim: Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E agora eu quero te fazer perguntas. Aonde que estão? O professor adora fazer pergunta. A gente tem que fazer uma aula dialogada aqui. Você responde aí, eu pergunto aqui, ok? Conversa com a gente. Onde estão os pensamentos de Deus? A gente sabe que os pensamentos de Deus estão na palavra de Deus. Quanto tempo você tem gastado com a palavra de Deus? Para quê? O salmista diz: os seus pensamentos são preciosos para mim. Como que eu vou saber quais são os pensamentos de Deus se eu não os leio? Se eu não quero entender a maneira que Deus pensa? Se eu não gasto tempo com esses pensamentos? Quando você se entrega a conhecer Deus, a consequência dessa busca está lá nos versículos 19 a 22. Olha o que diz. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Olha como que parece que o salmo mudou de tom. Eles se rebelam contra mim e, como teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Quando você começa a entender os pensamentos de Deus, você se posiciona. E se posiciona do lado de Deus. Então, lá no Salmo 16, fala assim: olha, Senhor, os santos, para mim, é que são os notáveis na terra. Os outros não são notáveis para mim. E aí fica uma lição para a gente. Quantas vezes você está aplaudindo pessoas com comportamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus? Se você tem um ídolo, um fã, que está com comportamentos contra a palavra de Deus e você está achando isso, ó, joia, estou curtindo, pode se sondar e pedir para o Senhor se sondar. Os meus pensamentos não estão iguais aos pensamentos do meu Deus. Então, eu não estou conseguindo ter a postura igual do salmista. Do tipo, não os quero perto de mim. Isso não é bom para mim. Eu os vou repelir. Não quero esse comportamento para mim. O caminho para o ser humano, o que nós devemos fazer diante dessas realidades, do Deus onipresente, do Deus onisciente, do Deus onipotente, como buscar um caminho para se conectar a esse Deus todo-poderoso e eterno. O salmista termina o texto trazendo justamente essa direção. Acompanha comigo o Salmo 139, os dois últimos versículos, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Lendo esse texto, orando e refletindo a respeito dele, eu me relembrei de um fato que marcou muito minha história. A Priscila testemunhou, mas nós ainda não éramos nem namorados, porque antes da gente namorar, nós somos colegas de faculdade, a gente se conheceu lá na faculdade. Eu estava frio, afastado dos caminhos do Senhor. Nos relacionamentos tóxicos e a influência da universidade tiraram de mim a alegria e o relacionamento de intimidade com Deus. Eu fui me tornando um cristão nominal,
Eu frequentava reuniões na igreja, mas eu não tinha mais diálogo, eu não tinha mais relacionamento com Deus. Eu lembro que eu cheguei no fundo do poço em um determinado momento, onde não só a minha alegria, que era desfrutar esse relacionamento, acabou, como ela foi substituída por uma tristeza cada vez mais profunda e angustiante. Ao ponto de fato, olhando hoje, né, com os olhos de uma pessoa que experimentou a restauração, né, entender que eu estava vivendo um momento de depressão. Então eu não tinha ânimo para levantar, eu não tinha ânimo para fazer as coisas, eu estava no piloto automático. Eu parei de frequentar as aulas da faculdade, eu fiquei boa parte daquele semestre sem assistir uma aula sequer. Perdi várias provas, perdi vários trabalhos, perdi muito ponto. Algumas matérias eu nem tinha mais condições de resgatar a situação. Eu estava muito mal mesmo. Ia trabalhar arrastado e voltava para casa, me trancava no quarto, eu ainda era solteiro, morava com minha mãe e minhas irmãs, e ali dentro eu ficava, né, me alimentando daquela tristeza e cada vez mais indo para o fundo do poço. Até que em um determinado momento eu percebi que todas as decisões erradas que eu havia tomado, elas estavam trazendo o seu preço, estavam trazendo suas consequências. E a pior delas foi essa quebra de relacionamento com Deus. E aí então o Senhor me pegou uma certa noite, eu estava lavando o rosto, olhando o espelho, e veio aquela voz inaudível, aquele gemido inexprimível do Senhor, me chamando de volta para um relacionamento com Ele. Foi então quando eu decidi que daquele dia em diante eu ia começar de novo. Comecei a desfazer aqueles relacionamentos que não eram bons para mim. Voltei para a faculdade, né, eu já estava pensando em trancar a matrícula. Né, minha irmã foi lá e falou assim, não, você não vai trancar não, vai lá. E aí fui matéria, disciplina, resgatando, né, consegui passar em todas. A Priscila fala que foi uma coisa meio bizarra, né? Mas o que aconteceu foi que o meu relacionamento com Deus foi sendo restituído, resgatado, não foi algo instantâneo. Nós às vezes não nos instamos a fazer isso, porque achamos que vai gastar muita energia, que é muita coisa, mas comece dando o primeiro passo. Você não precisa orar 5 horas por dia, depois de um longo período sem oração. Ore um pouquinho, leia uma porção da palavra, né? Comece a conversar um pouquinho com Deus, e passo a passo, você vai deixando Ele fazer o que o salmista pediu. Sonda-me, Senhor, e me conhece o meu coração. Deixa Deus invadir o seu ser, entrar fundo no seu coração. Eu sei, meu querido, que não é fácil. Ser confrontado pela voz de Deus nem sempre é algo confortável, nem sempre é algo agradável, mas sempre é algo necessário. A nossa sobrevivência, o nosso viver depende desta abertura, depende desse confronto, depende desse olhar do Senhor. E claro, se Ele está mostrando algo que precisamos abandonar, melhorar, mudar, Ele fala isso porque Ele sabe a sua história, Ele sabe o final da sua história, Ele sabe o que é melhor para você. E obviamente que quando você começa a deixar Ele sondar o seu coração e os seus pensamentos. O coração é o que, amor? O que é o coração na Bíblia? Coração. Vem fazer pegadinha, não é pegadinha comigo? Não. Coração e pensamento são... Alma. O coração é a alma, são as emoções. Então eu acertei? Na trave, tá bom. E os pensamentos? É a nossa razão. Então quando ele fala para sondar o coração e os pensamentos,
O que ele está querendo dizer é o seguinte: organiza as minhas emoções e organiza o meu raciocínio. Porque quando essas coisas se misturam, bagunça. É uma confusão danada. E aí então, se ele ver o caminho mau, ele vai te guiar para o caminho certo. O que Deus quer é te guiar pelo caminho certo. E o que Ele está te chamando hoje, você que está nos assistindo, pela Rede Super Televisão ou por uma das plataformas digitais da Lagoinha Global, e Ele te trouxe aqui, porque Ele quer recomeçar essa caminhada com você, te levando no caminho certo. Então, para a gente fechar, se Deus está te sacudindo aí na sua casa, e você está assim, não, essa palavra foi para mim. Eu quero recomeçar o meu relacionamento com Deus, porque eu tinha um relacionamento com Deus. E eu quero mais, eu quero recomeçar. Primeira coisa que você tem que entender, você não vai conseguir buscando em pessoas esse relacionamento de uma pessoa que te conhece, que te sonda, que sabe tudo sobre você, seus pensamentos, todas as suas necessidades. Nenhuma outra pessoa vai suprir isso e vai te proteger. Só com Deus. Segundo, Deus é sempre bom. Ele nunca erra. Se lance nos braços dele. Não tenha medo de Deus. Se as pessoas te decepcionaram, se as circunstâncias te decepcionaram, Deus é Deus. Ele é onipotente. Ele não vai te decepcionar. Ele vai te confrontar, colocar as coisas no lugar. Mas ele não vai te abandonar. E terceiro, sonde seus pensamentos. O que você está pensando? Você tem que tomar uma posição. Você está pensando conforme a palavra de Deus? Verifica aí. Está de acordo com Deus? O que Deus fala, você fala assim, não, isso é o certo? Se for isso, ok. Se não for, se entregue. Busque a Deus, leia a palavra. E quando Ele te confrontar, faça igual eu faço. Chora, pede perdão. Fala assim, Senhor, eu estou errada. Não estou seguindo essa parte da Bíblia. Lava o meu interior, endireita os meus caminhos, vem me justificar pelo sangue de Jesus. E aí, eu tenho certeza que o seu relacionamento com Deus vai recomeçar. E aí, todos os dias que você acordar, é um novo processo. Todos os dias a gente tem que recomeçar com Deus. Ninguém está falando que vai ser fácil. Exatamente. Todos os dias você acorda e faça essa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Me dá uma prova, igual da escola. Conhece os meus pensamentos. Mas olha, vê se há em mim algum caminho mau. E Senhor, o Senhor me guia no caminho reto. O que o Senhor quer fazer com você nesse momento em que você assiste a essa ministração é somente isso. Ele quer entrar no seu coração e o caminho mau Ele quer converter no bom caminho. Se tem algo que você pode fazer agora, nesse momento, é deixar Ele fazer. Deixar Ele fazer. E nós vamos fazer 2 orações hoje, né, amor? Ótimo. A primeira oração é se você percebeu que você não tem esse caminho, esse relacionamento com Deus, esse caminhar com Deus. E você foi instigado hoje a querer esse relacionamento. Eu estou precisando desse relacionamento. Então, se você é essa pessoa, eu vou te pedir para você colocar a mão no seu coração e orar assim comigo. Senhor Jesus, hoje eu entendi que eu não tenho esse relacionamento com o Senhor, mas que eu preciso desse relacionamento. Eu reconheço que eu estou fazendo várias coisas erradas, que eu sou pecador, mas eu quero me arrepender agora desses caminhos maus e te pedir para o Senhor entrar no meu coração, fazer em mim morada, me dar esse livro que o Senhor já escreveu antes,
para eu andar nos teus caminhos. Eu te aceito como meu Salvador e o Senhor da minha vida. Coloca o meu nome hoje no livro da vida, que é a maior alegria que eu posso ter aqui nessa terra. Eu me entrego de livre e espontânea vontade ao Senhor. Se você fez essa oração Aleluia. hoje, crendo, se entregando ao Senhor, ligue para esse número que está passando aí na tela. Converse com um dos nossos. Ah, mas eu estou vendo o programa gravado. Não tem problema, esse telefone está à sua disposição 24 horas. Para te ouvir, para orar por você. É o nosso telefone da paz. Fala que você fez essa oração, que você se entregou ao Senhor. E agora, qual o próximo passo? Como fazer? Fala com essa pessoa aí no telefone. Amém. E nós vamos fazer uma segunda oração também, que é por você que já está no caminho do Senhor, mas que nesse tempo de isolamento aconteceu tudo isso que nós descrevemos aqui. O afastamento da igreja, dos irmãos, às vezes você está completamente sozinho. Isso afetou a sua relação com o próprio Deus. E hoje talvez você não encontre força sozinho para retomar. Você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo está com você. Você que não tem uma Lagoinha, né, e quer ser membro da Lagoinha, tem o campus online, está aí na tela o telefone do pastor Giba, porque nós queremos cuidar de você mesmo no isolamento, mesmo à distância. Tudo que tem numa igreja física, tem no nosso campus online. Treinamentos, cursos, preparação de batismo, transferência, atendimento individual, personalizado, pastoral, todo o cuidado você vai encontrar no campus online. Mas nós queremos orar para que o Espírito Santo que habita em você, para esse Jesus que está aí do seu lado, esse Deus onipresente, onisciente, onipotente, se manifeste e te dê forças para que você dê o primeiro passo e recomece com Ele de uma forma extraordinária. Pai, em nome de Jesus, eu apresento esse espectador, seja da Rede Super, seja das plataformas digitais do Lagoinha Global no teu altar. Talvez o isolamento trouxe a ele uma degradação na relação com o Senhor. Mas nós invocamos o teu Espírito Santo que habita nele, para renovar as suas forças, para reerguer o seu entusiasmo, para trazer de volta a alegria e a vontade de orar, ler a palavra, de assistir uma palavra, de compartilhar a verdade com outras pessoas, de, enfim, ter intimidade com o Senhor. Que em nome de Jesus ele possa experimentar da tua onisciência, da tua onipresença, da tua onipotência e se entregar a isso, deixando que o Senhor o sonde, o esquadrinhe e onde houver o caminho mau, que em nome de Jesus, no caminho mau em você, que o Senhor Jesus possa trazer de volta para o caminho reto, o caminho sobremodo excelente. Nós abençoamos a sua casa, para que esse Deus tão poderoso a governe, para que ele possa ser essa ferramenta, para que os diálogos intergeracionais sejam retomados com qualidade, com excelência e com santidade. Liberamos essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que coisa linda é recomeçar com Deus. Nosso Deus também é um Deus que dá sempre uma nova oportunidade. E esse é um tempo, né, de retomarmos esse relacionamento. Se você quer um aconselhamento, nós temos aqui a Casa Pastoral Lagoinha Gerações, é o 3429-9400, DDD 31, atendimento presencial aqui na Grande BH. Se for fora, tem que ser pelo campus online. Mas você pode ligar, pode agendar, temos pastores, temos psicólogos, temos pessoas preparadas para ouvir, tanto em relação a você, quanto a questões de geração.
né, casamento, criação de filhos, né, filhos adultos de pais idosos. Nós temos pessoas ali, uma equipe preciosíssima de pastores e profissionais da área terapêutica para te dar um atendimento de qualidade. É só você ligar, a Casa Pastoral está lá à disposição todos os dias para te receber, e o Gerações também está lá para te receber com toda a graça. Se você entrar no lagoinha.com, na área de inscrições, nós temos vários cursos, inclusive no formato de ensino à distância, na área de noivado, namoro, casamento, criação de filhos, e em breve, homens, mulheres e adolescentes. São cursos bem acessíveis, foram feitos pensando também no distanciamento social, e você pode se inscrever em qualquer um deles no lagoinha.com, na área de inscrições. Bom, eu acho que nós estamos chegando ao fim, né, amor? Você quer despedir do pessoal? Que bom que você ficou com a gente até esse tempo. Deus te abençoe. E se algum dia a gente se encontrar presencialmente, você vem e fala com a gente: olha, eu recomecei com Deus aquele dia. Aleluia. Que Deus te abençoe. O Lagoinha Gerações tem várias ministrações disponíveis no canal de YouTube da Lagoinha Global. Visita lá, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações e dê aquele like que vai ajudar a aumentar o engajamento, e você vai estar sempre se lembrando. E, em nome de Jesus, se Deus permitir, até o próximo Lagoinha Gerações. Tchau. Tchau.